A ideia do chá de bebê tinha começado com uma simples conversa entre Eduardo e eu, no final de uma tarde quente de sábado, quando estávamos tentando decidir o que fazer para comemorar a nossa primeira gravidez. Eu estava com 28 anos, meu marido, Eduardo, também tinha a mesma idade, e após 3 anos de casamento e mais 6 anos juntos, finalmente estávamos prestes a viver aquele momento tão esperado. O fato de estar grávida do nosso primeiro filho parecia um sonho, e mesmo que eu soubesse que ser mãe seria difícil, eu estava incrivelmente empolgada. Aquele bebê se tornava o centro de tudo. Por fim, resolvemos organizar o chá de bebê, em nossa nova casa. A ideia era reunir a família e os amigos mais próximos para celebrar esse momento tão único, algo que jamais esquecêssemos. Então começamos a planejar tudo. Eu queria que fosse simples, sem exageros, mas com todos os detalhes que tornam esses momentos especiais. Queria que todos se sentissem acolhidos, que todos estivessem felizes pela nossa notícia. Encontrei a decoração, comprei os itens que eu achava necessários. E Eduardo, como sempre, me ajudou a escolher os detalhes da comida e das bebidas. Era o meu grande momento, e nada poderia me tirar a alegria de estar grávida. Entre os convidados, claro, estava Beatriz, minha cunhada, a esposa de meu irmão. Beatriz, que tinha 30 anos, era alguém com quem eu sempre tentei me dar bem, mas a relação nunca foi fácil. Sempre foi uma pessoa difícil de lidar, com comentários insensíveis, e uma tendência de demonstrar um sorriso, mas com os olhos sempre cheios de algo mais. Algo que eu não conseguia entender completamente. Beatriz era casada com meu irmão, Rodrigo, já há 5 anos. Eles estavam tentando engravidar há algum tempo, e como todos sabiam, não estavam tendo sucesso. O desespero estava começando a tomar conta deles. Começaram tratamentos de fertilização, in vitro, FIV, mas até então nada tinha dado certo. O que eu não sabia, ou preferia não perceber, era o quão complexa e difícil se tornara a relação deles com a gravidez de outras pessoas, especialmente comigo. A primeira vez que Beatriz me disse algo sobre sua luta para engravidar foi durante um jantar casual na casa de nossos pais. Você não sabe como é difícil ver todo mundo tendo filhos, enquanto você tenta e não consegue. Ela me disse com um sorriso forçado no rosto. Na hora, eu não sabia o que responder. A única coisa que me vinha à mente era que a dor dela não tinha nada a ver comigo, mas não queria ser cruel. Então, eu apenas acenei com a cabeça e falei que entendia. Eu me sentia desconfortável com as situações em que falávamos sobre esse tipo de coisa, porque sempre parecia que havia uma carga emocional por trás de suas palavras, algo que eu não queria explorar. Eu estava feliz com minha gravidez, e queria apenas viver esse momento sem ter que ficar me explicando para Beatriz. Mas, como sempre, ela conseguia encontrar uma maneira de tornar qualquer situação um pouco mais tensa, mesmo que fosse apenas por estar presente. Era engraçado como Beatriz conseguia ser ao mesmo tempo charmosa e profundamente tóxica. Em eventos familiares, como aniversários ou jantares, ela sempre tinha algum comentário sarcástico ou algo passivo-agressivo a dizer, e apesar de eu tentar manter um sorriso e não responder de forma negativa, isso acabava me afetando. Depois que minha gravidez foi anunciada, as coisas pioraram. Eu via o olhar de Beatriz de longe, sempre acompanhando os meus movimentos, e não era difícil perceber o ressentimento em seus olhos. Eu não sabia se ela estava com raiva por eu estar grávida antes dela, ou se o tratamento de fertilização in vitro estava realmente deixando-a mais amarga, mas não parecia haver uma razão clara para ela se comportar daquela maneira. As palavras de consolo que ela dizia para mim, na frente de todos, eram tão vazias que eu comecei a me perguntar se ela estava apenas tentando me agradar para manter as aparências. Ainda assim, eu queria manter as aparências e não deixar que nossa relação se tornasse um campo de batalha. Eu queria tentar ser cordial, como sempre. Quando planejei o chá de bebê, a primeira coisa que pensei foi em convidá-la. Mesmo sabendo que ela não estava exatamente feliz com minha gravidez, achei que seria a coisa certa a fazer. Afinal, a família deveria estar junta nesse momento especial. Quando Beatriz recebeu o convite, não disse muito, mas deu aquele sorriso sem graça, como quem aceita, mas sem estar realmente entusiasmada. Mesmo assim, ela apareceu no dia do evento. Algo me dizia que ela vinha apenas por convenção, porque, em seu olhar, havia uma mistura de irritação e uma necessidade de se mostrar educada para os outros. Durante a festa, tentei conversar com ela, mas as respostas dela eram sempre frias, curtas e um tanto agressivas. Tudo o que eu queria era que ela ficasse em paz, mas ao mesmo tempo me incomodava saber que a tensão no ar estava se tornando insustentável. As outras pessoas na festa estavam felizes por mim.
Todos os amigos, as tias, as amigas da minha mãe, até a minha irmã, Clara, estavam animadas. Eu sentia a alegria pulsando na sala, o som das conversas, as risadas, o cheiro do bolo e dos doces que haviam sido preparados com tanto carinho. Mas Beatriz parecia ser a exceção. Ela estava ali, mas parecia que sua mente estava em outro lugar, distante, e sua presença não parecia trazer nada de bom para o ambiente. Quando as pessoas se reuniam para abrir os presentes, eu percebi que Beatriz estava distante. Ela não estava envolvida como as outras pessoas, e eu não conseguia entender muito bem o motivo. Não era algo que eu pudesse mudar ou corrigir. Era ela, era a maneira como ela se sentia. Mas eu não imaginava que as coisas tomariam um rumo tão inesperado. Quando a festa estava no auge, Beatriz me procurou, com um olhar estranho no rosto, pedindo para conversar em particular. Ela me disse que estava se sentindo mal e queria descansar um pouco no quarto, longe da agitação da festa. Achei estranho, mas não disse nada. Claro, respondi. A cama está lá em cima, à esquerda. Acho que vai ser bom para você. O que eu não sabia era que, na verdade, ela não queria descansar. Ela queria algo muito mais sombrio. A festa estava realmente animada. O cheiro doce dos bolos e dos cupcakes, a música tocando ao fundo, as conversas animadas ecoando pela casa. Eu estava rodeada de amigas e familiares, todas tão empolgadas com a chegada do meu bebê. Era difícil não se deixar levar por aquele momento de felicidade e realização. Eu sentia o calor das risadas e a energia positiva no ar, mas algo me incomodava. Uma sensação estranha de que, em algum lugar ali, algo não estava certo. Beatriz, como sempre, estava isolada, em um canto da sala, observando tudo sem participar de maneira plena. Eu percebia que ela estava tentando se manter ocupada com uma conversa aqui e ali, mas suas palavras soavam vazias, como se estivesse apenas esperando que o tempo passasse. Eu já estava acostumada com a forma como ela se comportava em festas, sempre reservada, fria e distante. Tentava não deixar isso me afetar, mas não dava para ignorar. Algo dentro de mim dizia que Beatriz estava, de alguma forma, incomodada com a minha felicidade, e isso me machucava. Enquanto conversava com algumas amigas, sentindo o calor do momento, ouvi uma voz conhecida se aproximando. Era Beatriz. Ela me tocou no ombro e, ao me virar, percebi que seu rosto estava mais sério do que o habitual. Seus olhos estavam um pouco avermelhados, como se tivesse chorado recentemente, e uma expressão de desconforto tomava conta de seu rosto. Eu, ingenuamente, achei que ela talvez estivesse se sentindo mal por algo relacionado à festa ou à gravidez, então me preparei para dar a ela o apoio que achava que ela precisava. Carla, você pode me levar até o quarto? Beatriz perguntou, sua voz baixa e hesitante. Eu estou me sentindo mal. Preciso descansar um pouco, mas também gostaria de conversar com você em particular. Pode ser? Eu a olhei e, embora tivesse notado que estava cansada e já exausta, pela festa e pela gravidez, não queria parecer rude. Como poderia ser? Beatriz, apesar de tudo, era parte da família, e eu queria que ela se sentisse bem. Claro, pensei. Ela tem o direito de querer um tempo para si mesma. No entanto, em algum lugar dentro de mim, algo estava errado. Havia algo na sua postura, na sua maneira de falar, que me fazia questionar a sinceridade daquele pedido. Mas ao mesmo tempo, me sentia obrigada a ser cortês. Afinal, éramos cunhadas, e essa situação poderia ser uma chance para suavizar as arestas do nosso relacionamento. Claro, Beatriz. Eu estou um pouco cansada, mas você pode ir até o quarto. Fica à esquerda, no final do corredor. Se precisar de algo, pode chamar, tá? Eu disse, tentando manter a calma. Na verdade, eu gostaria de conversar com você sozinha. Eu não quero incomodar o Eduardo agora, se possível. Só você pode me acompanhar. Ela insistiu, suas palavras ficando mais hesitantes, como se estivesse tentando justificar o pedido. Seu olhar, em vez de me passar conforto, estava me deixando ainda mais desconfortável. Mas eu apenas assenti e resolvi acompanhá-la. Tá bom, vamos lá então, respondi sem muita vontade de questionar mais. Era só o que faltava para aquela noite. Mais uma conversa tensa que eu não sabia como evitar. Caminhamos pelo corredor longo, o som das conversas e da música se tornando cada vez mais distantes, até que ficamos sozinhas no corredor silencioso. A casa estava linda, com a decoração do chá de bebê espalhada por todos os cantos. Mas à medida que andávamos, uma sensação estranha tomou conta de mim.
Algo dentro de mim começou a dizer que essa conversa não seria nada comum. Eu não sabia exatamente o que era, mas sentia como se estivesse caminhando para algo que eu não estava pronta para enfrentar. À medida que nos aproximávamos do quarto, Beatriz começou a andar mais rápido, puxando-me ligeiramente pela mão, como se estivesse apressada para chegar lá. O ambiente parecia mais sombrio, o ar estava mais denso. Ao passar por uma porta, que levava ao armário de utilidades, a situação mudou em um segundo. Beatriz, de repente, me empurrou com força para dentro do armário. Eu levei um susto e tentei me manter de pé, mas o espaço era pequeno e apertado. Minha barriga de grávida, que já estava grande, dificultava meus movimentos. Fiquei sem entender o que estava acontecendo até que ouvi o som da porta se fechando violentamente. Antes que eu pudesse reagir, a chave foi girada e a porta se trancou. "Beatriz, o que você está fazendo? Abra a porta!" Eu gritei, minha voz começando a tremer de surpresa e pânico. O armário era escuro e apertado, e eu podia sentir o ar pesado, quente e denso. O medo se espalhou por mim. Eu não sabia como havia chegado até ali, mas sabia que precisava sair, precisava de ar, de espaço. Comecei a bater na porta desesperada, minha mente correndo em busca de uma explicação para o que acabara de acontecer. De dentro do armário, ouvia o som abafado da música na sala, mas nenhum som vindo de Beatriz. Ela não disse nada, não respondeu às minhas súplicas. A angústia aumentava a cada segundo. Meus dedos bateram contra a madeira da porta até que já não conseguia mais fazer força. Eu estava sentindo meu peito apertar, meu coração disparar. A claustrofobia tomou conta de mim. Eu estava começando a não conseguir respirar direito. "Por favor, Beatriz, me deixa sair." Eu gritei com toda a força que me restava, mas tudo o que eu ouvi foi o som de passos distantes. Beatriz não parecia se importar. Ela tinha me deixado lá, isolada, com medo, sozinha. Aquele momento parecia uma eternidade. Eu sabia que Beatriz estava por perto, mas ela não me ajudava. Ela não respondia, e eu estava ali, num espaço apertado, sem saber o que fazer. Meu corpo começou a ceder à pressão. A pressão da ansiedade, o medo de ficar ali, naquele lugar fechado. E aos poucos, os meus gritos foram se tornando mais fracos, minhas forças se esgotando. Eu bati com a palma da mão na porta mais uma vez, tentando chamar a atenção de alguém, mas ninguém parecia me ouvir. Talvez, se tivesse mais pessoas, perto de mim tudo seria diferente. Talvez alguém teria ouvido meu pedido de socorro, mas tudo o que eu podia fazer agora era esperar, com a esperança de que alguém encontraria aquela situação e me libertasse. Eu estava começando a perder a noção do tempo, o pânico tomando conta do meu corpo de uma forma que eu não imaginava ser possível. O que Beatriz queria? Por que ela fez isso? Essas perguntas me atormentavam, mas a única coisa em que eu conseguia pensar era em sair daquela prisão escura e apertada. O armário era tão pequeno e a escuridão lá dentro parecia engolir tudo ao meu redor. Minha barriga, grande e desconfortável, dificultava ainda mais meus movimentos. As paredes apertadas estavam tão próximas que parecia que o espaço estava diminuindo a cada segundo. Cada respiração era mais difícil que a anterior. Meu coração estava batendo forte no peito, como se fosse explodir. Cada segundo ali dentro se arrastava, como se o tempo estivesse parado. Eu não conseguia entender o que havia acontecido. Como eu cheguei ali? O que Beatriz queria com isso? O pânico começou a me consumir, e a claustrofobia, que sempre foi um dos meus maiores medos, agora parecia ser a coisa mais real do mundo. Eu sabia que não poderia ficar ali por muito tempo, mas não sabia como sair. Meus olhos estavam se ajustando lentamente à escuridão, e a sensação de sufocamento me dominava. Eu comecei a bater na porta, chamando por ajuda. "Beatriz, por favor, me deixa sair. Alguém, por favor, me ajudem!" Eu gritava, minha voz rouca e desesperada. Cada palavra que saía da minha boca parecia se perder no vazio, como se não houvesse ninguém ali. A música da festa, que estava alta e vibrante quando entrei no corredor, agora parecia uma distorção distante. As vozes dos convidados se confundiam com o som da minha própria respiração ofegante. Cada segundo se arrastava, e o pânico se intensificava. Eu sabia que ninguém ouviria meus gritos. A sala de estar estava longe, e a música abafava qualquer som. Eu estava completamente sozinha. Sozinha dentro daquele espaço minúsculo, sentindo que o ar estava se esgotando. Minha cabeça começou a girar, e os batimentos cardíacos, que já estavam rápidos, começaram a ficar ainda mais acelerados. Eu senti como se fosse desmaiar, a qualquer momento.
Minhas mãos já estavam vermelhas e doloridas de tanto bater na porta, mas eu não podia parar. Eu não podia simplesmente desistir. O medo de ficar ali, naquele armário apertado, estava tomando conta de mim. Eu gritei mais uma vez, sem saber mais o que fazer. Por favor, Beatriz, me deixa sair. Eu estou com medo. Mas novamente não houve resposta. Nenhum som. Só o eco da minha voz dentro do armário. A sensação de opressão era insuportável. Meu peito parecia comprimido e não conseguia mais respirar direito. Comecei a suar frio, meu corpo tremer com a ansiedade. O ar estava rarefeito. Senti minhas mãos e pés ficarem dormentes, como se o sangue estivesse deixando meu corpo. Eu sabia que algo estava errado. Minhas mãos bateram na porta mais uma vez, mas o som de um impacto tão fraco parecia ser engolido pela música e pelas conversas da festa. Ninguém podia me ouvir. Ninguém sequer sabia onde eu estava. O calor do pânico me consumia, e a sensação de estar ficando sem ar foi o que me atingiu mais fortemente. Eu tentei me acalmar, mas a ansiedade não deixava. Calma, Carla, calma. Eu dizia para mim mesma, mas parecia que essas palavras não faziam sentido dentro da minha cabeça. Como eu poderia me acalmar quando o medo estava me tomando por completo? A gravidez tornava tudo ainda mais difícil. Meu corpo já estava sobrecarregado pela tensão da gestação, com as alterações hormonais e os altos e baixos da pressão arterial. Eu sempre soubera que minha pressão poderia ser instável, mas agora parecia que tudo estava saindo do controle. Cada batimento do meu coração parecia mais forte e mais rápido, e eu sabia que não poderia continuar assim por muito mais tempo. De repente, minha visão começou a turvar. Eu sentia que o chão estava desaparecendo sob meus pés, que a pressão nas minhas têmporas era insuportável, e que minha mente estava prestes a quebrar. As batidas no peito começaram a diminuir. Eu sentia o corpo todo pesar, como se estivesse afundando em um mar de escuridão. Meu cérebro estava começando a falhar. O pânico tomou conta de mim de uma maneira tão intensa que eu não consegui reagir mais. Minhas mãos caíram ao lado do corpo, já sem forças para continuar batendo, na porta. A última coisa que eu me lembro é de uma sensação de frio extremo, como se tudo tivesse se tornado um vazio. Minha cabeça parecia explodir, e o mundo ao redor de repente ficou quieto. Não havia som, não havia mais nada, só escuridão. Eu sabia que estava desmaiando, e não havia mais nada que eu pudesse fazer. E então, tudo ficou preto. Eu simplesmente desmaiei. Não sei quanto tempo se passou. Não sei o que aconteceu depois disso. Mas a próxima coisa que eu lembro é de acordar em um ambiente completamente diferente. Estava deitada em uma cama macia, com algo em minha cabeça. Minhas pálpebras se abriram lentamente, e as luzes fortes do hospital me cegaram momentaneamente. Eu estava em um hospital. Mas por quê? O que estava acontecendo? Meu corpo ainda estava fraco e dolorido, e a confusão tomou conta de mim por um momento. Levei alguns segundos para entender onde estava. Eu estava deitada em uma cama de hospital, cercada por Eduardo, minha mãe e minha irmã, Clara. Eles pareciam aliviados por me ver acordada, mas os rostos deles estavam preocupados. Eu não sabia o que havia acontecido depois que desmaiei. Lembrei das últimas imagens antes de perder a consciência. Mas além disso, não havia mais nada. Eduardo me pegou pela mão com um olhar preocupado. Você quase desmaiou, Carla. Estávamos todos muito preocupados. Eu ainda estava atordoada e as palavras dele não faziam sentido imediatamente. O que aconteceu? Onde está a festa? O que aconteceu no chá de bebê? Minha voz estava rouca e eu ainda não entendia direito. O hospital estava silencioso e o cheiro de antisséptico me fazia sentir náusea. Calma, você está bem. Aconteceu que ficamos todos preocupados quando você sumiu. Ninguém sabia onde você estava. Eduardo explicou, mas ele não mencionou Beatriz. Eu ainda não conseguia processar o que tinha acontecido. A névoa da desorientação ainda pairava sobre mim quando acordei no hospital. A luz forte dos raios de sol se infiltrava pelas cortinas, fazendo minha cabeça doer. O cheiro do ambiente hospitalar, com seu odor de antisséptico, parecia fazer com que minha mente começasse a voltar à realidade. Mas o que era real? O que havia acontecido entre o momento em que Beatriz me levou até o quarto e agora? Eu me sentia completamente perdida. Eduardo estava ao meu lado, segurando minha mão,
seus olhos vermelhos e inchados de preocupação. Ele sempre foi calmo, e quando me viu ali, com aquele olhar tão desesperado, percebi o quanto ele estava assustado. Não apenas com o que aconteceu, mas com o fato de que eu havia ficado inconsciente sem explicação. Ele me olhou com uma expressão misturada de alívio e apreensão. Carla, você finalmente acordou. Você não tem ideia de como todos estavam preocupados. Ele estava tentando manter a calma, mas era impossível esconder o pânico que ainda estava em seus olhos. Ele estava tentando entender o que havia acontecido, mas assim como eu, ele não tinha respostas. Ele continuava a apertar minha mão como se estivesse tentando me ancorar naquele momento de confusão. Mas o mais estranho, o mais perturbador, era o fato de que ninguém sabia exatamente o que tinha acontecido. Beatriz tinha inventado uma desculpa dizendo que eu tinha decidido descansar no quarto. Ela havia dito a todos que eu precisava de um tempo sozinha. Afinal, estava grávida e cansada. Eu mal conseguia acreditar que ela tinha mentido tão friamente, fingindo que eu estava apenas tirando um descanso, enquanto, na verdade, ela me deixava trancada no armário. Na festa, ninguém havia percebido a ausência imediata, exceto os mais próximos. A música ainda tocava, as conversas continuavam animadas. Mas quando a hora de abrir os presentes chegou e eu não estava lá, algo começou a parecer estranho. Eduardo, preocupado, procurou por mim, indo até o quarto. Quando ele não me encontrou lá, a ansiedade tomou conta dele. Ele sabia que eu não era do tipo que simplesmente desapareceria sem dar explicações. O que aconteceu em seguida foi um verdadeiro pesadelo para ele. Ele fez uma busca apressada pela casa, sem saber onde poderia me encontrar. Quando finalmente chegou no armário de utilidades, a cena que ele encontrou foi horrível. Eu estava desmaiada no chão, sem reação. Ele correu para mim, e a única coisa que fez sentido naquele momento foi chamar uma ambulância. Não houve hesitação. Ele não perdeu tempo. Tudo aconteceu tão rápido depois disso. Eu estava sendo levada para o hospital, ainda inconsciente, e não sabia o que estava acontecendo ao meu redor. Eduardo, ainda em choque, foi atrás de mim. Minha mãe e minha irmã também acompanharam a ambulância. O silêncio que se seguiu foi perturbador, como se todo o mundo tivesse se esquecido de respirar enquanto estávamos em direção ao hospital. No hospital, a equipe médica rapidamente confirmou o que eu temia. O desmaio tinha sido causado por uma combinação de estresse extremo, o pânico desencadeado pela claustrofobia e, é claro, o agravante da minha gravidez. Minha pressão arterial, que sempre foi instável devido à gestação, havia caído drasticamente, o que me fez desmaiar. Mas fisicamente, eu estava bem. Eu não estava ferida, não havia nenhum dano sério. Mas, emocionalmente, o impacto foi enorme. Os médicos disseram que eu estava fisicamente bem, mas o que eu sentia em meu peito e na minha mente era algo muito mais profundo. O trauma não vinha da dor física, mas do que havia acontecido naquele espaço fechado. O que Beatriz tinha feito comigo? Por que ela me colocou naquela situação? Como ela pôde agir de forma tão cruel e desumana? Eu ainda não conseguia entender. Enquanto eu estava ali no hospital, ainda com a mente nebulosa e os pensamentos se atropelando, a família começou a chegar. Todos estavam ansiosos e preocupados, tentando entender o que havia acontecido. Mas ninguém, nem mesmo Eduardo, parecia saber exatamente o que estava se passando na minha cabeça. Eles sabiam que eu tinha sofrido um grande choque, mas a versão de Beatriz, tão plausível para todos, estava ficando cada vez mais difícil de engolir. Ela havia dito que eu precisava de descanso, e ninguém questionou a história dela. Eu estava atordoada. Como alguém poderia acreditar nela? Como poderiam aceitar que eu, com toda a minha ansiedade e claustrofobia, teria decidido entrar sozinha, em um armário de utilidades e me trancar lá? Não fazia sentido. Mas a mentira de Beatriz estava sendo aceita como uma verdade. A culpa que eu sentia por estar deixando minha família tão preocupada se misturava com uma raiva crescente. Eu sabia que não poderia ficar calada, que a situação precisava ser resolvida. Enquanto os médicos me faziam alguns exames de rotina para garantir que eu estava bem fisicamente, a conversa na sala de espera entre os membros da minha família começava a esquentar. Eduardo estava desconcertado, tentando entender o que tinha acontecido. Ele não sabia como reagir, mas uma coisa estava ficando cada vez mais clara. Beatriz tinha mentido, e ele começava a perceber isso. Meu irmão, Rodrigo, estava visivelmente preocupado, mas também estava confuso. Ele não sabia se acreditava em mim ou se a versão de Beatriz fazia mais sentido. Ela me disse que você estava descansando, Carla. Disse que você não queria mais estar no meio da festa. Eduardo me disse quando voltou ao meu lado.
Sua voz estava hesitante, e eu percebi que ele estava começando a ver as coisas de forma diferente. Eu não entendo, mas Beatriz disse que você estava bem, e todos acreditaram nela. Ele parecia tão perdido, tão desamparado. Eu não sabia como responder a isso. Não sabia como explicar o que havia acontecido sem parecer que estava exagerando ou criando uma história. Eu sabia o que acontecera, mas como convencer alguém, como Eduardo, que confiava na versão de Beatriz? Ele queria acreditar que tudo tinha sido um mal-entendido, uma simples brincadeira. Mas eu sabia que não havia nada de brincadeira nisso, nada. Aquelas primeiras horas no hospital foram um turbilhão. Eu estava exausta, mas não conseguia parar de pensar naquilo. Naquele pequeno espaço apertado, na sensação de estar completamente sozinha, abandonada, trancada pela própria cunhada, que alegava que era só uma brincadeira. E no meio de todo aquele caos, eu me sentia completamente desamparada. Eu estava completamente exausta, tanto física quanto emocionalmente. O que eu havia vivido nas últimas horas era demais para processar. Eu ainda estava tentando entender o que havia acontecido, tentando encaixar as peças de um quebra-cabeça que não fazia sentido algum. Como Beatriz, da minha própria família, poderia ter feito algo tão cruel? A ideia de que ela me trancou no armário, sem nenhum pingo de compaixão, não saía da minha cabeça. Cada vez que fechava os olhos, a sensação de estar lá dentro, sozinha e desesperada, voltava como um pesadelo. Eu não podia mais ficar em silêncio. Eu precisava de respostas, e não ia descansar até conseguir. Depois de passar a noite no hospital, a primeira coisa que fiz quando voltei para casa foi procurar Beatriz. Ela ainda estava na casa de Rodrigo, e quando fui até lá, a tensão estava no ar. A casa parecia mais silenciosa do que nunca. Quando entrei na sala de estar, todos estavam reunidos, mas Beatriz estava sentada, com um olhar desconfortável, como se soubesse que a hora da verdade havia chegado. Respirei fundo, tentando controlar o ódio que crescia dentro de mim. Não havia mais espaço para fingir que estava tudo bem. Não havia mais como deixar aquela mentira correr solta. Olhei diretamente para Beatriz, que estava sentada de forma relaxada, mas com um sorriso nervoso nos lábios, tentando disfarçar o que ela sabia que estava por vir. Beatriz, eu preciso falar com você. Falei com uma calma tensa, sem esconder a frustração. Ela olhou para mim, surpresa, mas logo tentou se recompor. Eu não sei como você pode ter feito o que fez. O que aconteceu comigo não foi uma brincadeira, Beatriz. O que você fez foi cruel. Ela parecia desconfortável, seu sorriso diminuindo, aos poucos, enquanto tentava encontrar uma justificativa para o que aconteceu. Carla, eu não imaginava que isso fosse acontecer. Eu só queria fazer uma brincadeira, nada mais. Eu não sabia que você ficaria tão mal. Ela disse, sua voz trêmula, como se estivesse tentando se convencer de que estava dizendo a verdade. Brincadeira? Eu retorqui, com o peito apertado de raiva. Você me trancou em um armário, Beatriz. Você sabe o quanto eu sou claustrofóbica. Sabe o que isso pode fazer comigo. E você fez isso sem nenhum remorso, como se eu fosse só uma piada para você. Minha voz estava se elevando. E eu podia sentir a adrenalina correndo por minhas veias, me forçando a expurgar a frustração de tudo o que acontecera. Ela baixou os olhos por um momento, claramente desconcertada, e eu sabia que ela estava tentando bolar uma desculpa. Mas eu não ia permitir. Não depois de tudo o que passei. Eu não ia deixar você lá o tempo todo, Carla. Beatriz continuou, suas palavras se arrastando. Eu só queria dar uma lição em você, sabe? Tipo, uma brincadeira. Eu realmente não queria que você ficasse mal. Só me dei conta de como foi insensato quando você desmaiou. Eu nunca imaginaria que seria tão sério. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Uma brincadeira? E ainda assim, ela me dizia que não queria que fosse sério? Era insano. A raiva dentro de mim se intensificava a cada palavra dela. E as lembranças do medo e do pânico voltaram com força total. Como ela poderia estar tão cega, tão desprezível, a ponto de tentar justificar sua crueldade com uma desculpa ridícula? Não. Beatriz, eu disse com os dentes cerrados. Eu não vou aceitar essa explicação. Você não pode simplesmente se safar disso dizendo que foi uma brincadeira. Você me deixou trancada lá. E a única coisa que posso concluir é que você fez isso de propósito. A sua intenção era me machucar
Ou você queria que eu sofresse de alguma forma? O que você estava pensando? O silêncio tomou conta da sala, e todos estavam olhando para Beatriz, esperando uma resposta. Mas ela estava claramente sem palavras. Ela não conseguia manter o olhar. Eu podia ver o nervosismo estampado no rosto dela, e não era surpresa. Ela sabia que a mentira não estava mais funcionando. Eu sabia que todos ali estavam começando a ver a verdadeira face de Beatriz, e isso me dava um leve senso de justiça. Mas, ao mesmo tempo, eu sentia um vazio profundo. Porque, de alguma forma, eu ainda queria acreditar que Beatriz poderia ser uma boa pessoa, mas tudo o que ela me mostrava era o oposto. Nesse momento, Clara, minha irmã, que estava ao meu lado, falou: Beatriz, por que você fez isso? Isso não é coisa de uma pessoa normal. Não é uma brincadeira. Você machucou a Carla de forma irreparável. Sua voz estava carregada de indignação, e eu pude ver que ela também estava decepcionada. Clara era a pessoa que sempre acreditou na minha bondade, sempre acreditou nas minhas intenções. Mas agora ela também começava a ver quem Beatriz realmente era. Vários amigos próximos que estavam presentes no dia do chá de bebê começaram a dar seus depoimentos. Eu ouvi a conversa delas antes de tudo acontecer. Beatriz estava claramente fazendo algo estranho e a Carla estava desconfiada de alguma coisa, disse uma amiga. Outro amigo falou: Sim, eu vi a forma como Beatriz estava agindo com a Carla. Não parecia que era uma conversa amigável. Algo estava errado. O peso das palavras deles parecia finalmente atingir Beatriz, que, ao invés de defender sua atitude, começou a se balançar desconfortavelmente na cadeira, como se a situação fosse insustentável para ela. A verdade estava começando a emergir com força, e Beatriz, por mais que tentasse se agarrar à mentira, estava cada vez mais isolada. A tensão entre todos era palpável, e a última coisa que eu queria naquele momento era continuar essa farsa. Eu precisava de uma decisão. Eu precisava mostrar para minha família que não podia mais conviver com alguém que era capaz de fazer o que Beatriz fez. Eu quero deixar claro para todos aqui, comecei com a voz firme, que ou Beatriz é cortada de nossas vidas, ou eu me afasto. Não posso mais ter uma pessoa assim perto de mim, perto do meu filho. O que ela fez comigo foi cruel, e, sinceramente, não vejo mais como manter qualquer tipo de relação com ela. A sala ficou em silêncio absoluto. Ninguém sabia o que dizer. Todos estavam chocados com a gravidade da minha decisão. Mas, ao mesmo tempo, a atmosfera estava carregada de algo mais. Algo que eu não conseguia explicar, mas que sabia que precisava ser feito. A situação estava longe de terminar, mas eu estava determinada a não permitir que Beatriz se safasse. Eu precisava garantir que minha família e eu pudéssemos seguir em frente, sem mais mentiras, sem mais manipulações. A casa estava em silêncio, mas o ar parecia denso, pesado, como se a tensão tivesse se materializado, preenchendo cada canto. Eu sabia que aquele confronto era inevitável. Não dava mais para viver com essa sensação, com o desconforto de saber que Beatriz, alguém que fazia parte da minha família, havia cruzado uma linha tão cruel e desrespeitosa. O que ela fez comigo não tinha justificativa, não importava qual fosse a razão. E agora, todos precisavam ver isso. Todos precisavam entender que ela não poderia mais fazer parte da nossa vida. Quando disse à minha família que ou Beatriz seria cortada, ou eu me afastaria completamente, o que aconteceu foi mais do que eu poderia imaginar. Uma bomba explodiu ali, no meio da sala. Meu coração batia forte no peito, mas eu sabia que estava fazendo o que tinha que fazer. Não podia permitir que algo assim fosse ignorado. Minha mãe, Lígia, estava quieta, olhando para Beatriz com um olhar que eu nunca tinha visto antes. Era uma mistura de decepção profunda e raiva reprimida. Ela sempre foi uma mulher com um coração generoso, mas a bondade dela nunca teve espaço para aceitar atitudes tão destrutivas. Ela olhou para Beatriz e, sem dizer uma palavra, foi como se ela tivesse já tomado a decisão há tempos. Ela finalmente falou, com a voz firme, mas carregada de frustração. Eu não posso mais confiar em você, Beatriz. O que você fez não tem perdão. Eu estava ao seu lado, te ajudando com todo o tratamento, confiando em você, e você me faz isso com a Carla? Eu não vou mais financiar o tratamento de fertilização in vitro. Esse comportamento não tem mais espaço na nossa família. Aquelas palavras caíram como uma sentença. Beatriz tentou se mover, tentou justificar, mas as palavras de minha mãe soaram como uma verdade incontestável. Eu vi a expressão de Beatriz mudar, de desespero para uma vergonha profunda. O rosto dela,
que antes estava marcado por uma falsa confiança, agora estava repleto de culpa. E eu sabia que ela não tinha mais espaço para escapar. Meu pai, que sempre foi mais calado e reservado, mas que sabia exatamente o que dizer quando a situação pedia, levantou a voz pela primeira vez em toda essa história. Lígia tem razão. Eu não sou de me meter nessas coisas, mas o que Beatriz fez foi muito além de um erro. Isso não é só uma brincadeira. Carla tem razão, e nós, como família, não podemos permitir que ela continue aqui, agindo dessa forma. Ele olhou para Beatriz com uma dureza que nunca tinha visto antes, como se fosse impossível de acreditar no que estava acontecendo. Ele, que sempre preferiu a paz, não estava mais disposto a ser conivente com o comportamento dela. Beatriz ficou em silêncio por um longo tempo, suas mãos tremendo ligeiramente. Ela parecia estar tentando se recuperar do impacto das palavras que recebia, mas não conseguia encontrar uma resposta convincente. As lágrimas começaram a cair de seus olhos, e eu senti uma mistura de emoções, raiva, tristeza e até um pouco de pena, porque no fundo eu sabia que ela estava sentindo o peso daquilo tudo. Eu sei que errei. Me desculpem, por favor. Ela soluçou, tentando controlar o choro. Eu me sinto tão sozinha, tão negligenciada. Eu sempre fui a segunda opção em tudo, e ver a Carla grávida tão feliz, eu não consegui lidar com isso. Eu não aguentei. Foi uma brincadeira. Eu só queria fazer a Carla entender o quanto me machucava ver todo mundo se voltando para ela. Eu me senti tão inferior, tão desvalorizada. Eu só queria chamar a atenção. Eu não sabia o que mais fazer. As palavras de Beatriz foram um misto de desculpas e desabafo. Ela estava de alguma forma tentando justificar o que havia feito, tentando explicar sua insegurança, sua inveja e frustração. Ela queria que todos a entendessem, mas para mim as palavras eram vazias. Ela estava tentando usar a sua dor como desculpa para a crueldade que cometera. Como se tudo tivesse sido uma resposta justificável, como se a raiva dela fosse razão suficiente para me colocar em perigo. Beatriz, não é assim que a gente lida com a dor. Você não tem o direito de tentar ferir outra pessoa só porque você está com raiva de sua própria vida. Você não tem o direito de me tratar assim, disse Clara, minha irmã, com a voz embargada. Ela estava claramente abatida, mas as palavras saíram com firmeza. Clara sempre teve um coração grande, e mesmo que ela tentasse manter a paz, sabia que o que Beatriz fez não tinha perdão. Ninguém aqui te ignorou. Ninguém aqui te desprezou. A única pessoa que se colocou como rival foi você mesma, e você não pode mais tratar sua família assim. Não pode. Beatriz se encolheu diante da repreensão de Clara. Ela queria falar mais, queria tentar explicar o que estava acontecendo em sua cabeça, mas as palavras não vinham mais. Ela estava completamente perdida, sem respostas. Eu não podia mais olhar para ela com compaixão. Não podia mais fingir que não vi o que ela fez. Eu tinha sido sua vítima. O que aconteceu ali não era apenas um erro. Era uma escolha deliberada. Uma ação calculada de alguém que se deixou consumir pela inveja e pelo egoísmo. O silêncio tomou conta da sala. E Beatriz, que antes estava se desculpando desesperadamente, agora estava em silêncio, seus ombros caídos, o rosto inchado de choro. Ela sabia que havia ultrapassado todos os limites, e ninguém mais estava disposto a perdoar. As palavras de Clara, de Lígia e de meu pai ecoaram na minha mente, e eu soube naquele instante que minha decisão estava tomada. Eu não podia mais fazer parte de uma família que permitia esse tipo de comportamento. Eu precisava me proteger, eu e meu filho. E mais do que nunca, eu sabia que minha prioridade era garantir que a paz reinasse em nossa vida, longe da toxicidade que Beatriz trazia. Eu não quero mais essa situação, Beatriz. Eu disse, agora com a voz firme, sem deixar espaço para mais desculpas. Eu não posso mais tolerar isso. Não sou mais parte dessa mentira. Não importa o que você diga ou tente fazer. Eu não posso conviver com alguém assim, alguém que se deixa consumir pela inveja de uma maneira tão destrutiva. Beatriz olhou para mim e pela primeira vez vi uma verdadeira frustração em seus olhos. Ela não entendia, ou não queria entender. Mas o que ela não sabia era que o jogo dela tinha acabado. E aquela era a última vez que ela me veria em sua vida. A sala estava cheia de uma tensão silenciosa, e todos, até mesmo ela, sabiam que essa ruptura não tinha mais volta. A linha havia sido cruzada,
e eu não iria mais me permitir ser a culpada pela mágoa de alguém que fez o que fez comigo. Depois do confronto, Beatriz não demorou a se aproximar de mim, mas o que ela fez foi ainda mais humilhante do que eu poderia imaginar. Ela se ajoelhou na minha frente, suas mãos tremendo, os olhos marejados de lágrimas. A cena diante de mim era completamente surreal, mas ao mesmo tempo, eu sentia que ela sabia que a sua última chance de fazer alguma coisa tinha chegado. Ela me olhou, e as palavras dela saíram com dificuldade, como se fossem um último suspiro desesperado. Carla, por favor. Me perdoe. Ela implorou, a voz entrecortada pelo choro. Eu não sei o que aconteceu comigo. Foi um erro terrível. Eu estou completamente arrependida. Eu estava tão cheia de raiva e inveja. Não consegui controlar, mas nunca quis te machucar de verdade. Me perdoa. Por favor, não me exclua da sua vida. Eu sei que fiz algo horrível, mas eu estou quebrada. Eu me sinto tão sozinha. O som da sua voz, agora tão frágil, quase me fez sentir uma pontada de compaixão. Mas no fundo eu sabia que isso não era o suficiente. As palavras dela não podiam apagar o que ela fez. Ela me trancou em um armário, me deixou ali, sem ar, me forçando a confrontar o pânico de uma maneira que nem eu mesma sabia que era possível. Eu nunca imaginei que alguém da minha própria família fosse capaz de fazer algo assim, algo tão cruel e destrutivo. E agora ela estava ajoelhada, implorando, como se isso fosse consertar o que tinha feito. Eu respirei fundo, tentando manter a calma, mas uma onda de raiva e mágoa tomou conta de mim novamente. Beatriz, você não entende, eu falei, tentando não deixar a voz tremida de emoção. Não é apenas o que você fez, mas o que você representou para mim durante todo esse tempo. Eu te dei espaço, te tratei bem, mesmo quando você não merecia. Sempre tentei ser gentil, apesar de todas as suas provocações e indiretas. E você me fez isso. Eu não consigo mais confiar em você. Não consigo mais te aceitar na minha vida, nem perto do meu filho. O que você fez não é algo que se perdoa facilmente. Não para mim. Eu não queria ser cruel. Mas a verdade era que eu não conseguia mais aceitar suas palavras vazias. O arrependimento dela parecia sincero, mas as consequências de suas ações eram profundas demais para eu simplesmente ignorar. Ela estava me pedindo perdão, mas o que ela não entendia era que, no fundo, ela já tinha cruzado uma linha irreversível. Para mim, aquela linha era um abismo, e não havia mais ponte para voltar atrás. Beatriz ficou ali, imóvel, com os olhos baixos. Eu podia ver que ela estava completamente despedaçada, mas naquele momento, eu não me sentia responsável por seus sentimentos. Ela havia feito a escolha dela, e eu precisava fazer a minha. Eu sinto muito, Beatriz, mas não vou voltar atrás. Eu já decidi o que é melhor para mim e para a minha família. E, sinceramente, você não faz mais parte disso. Não pode mais ser parte da minha vida. Eu não consigo mais conviver com alguém como você. Você me colocou em uma situação que me mudou para sempre. Eu não posso e não vou te perdoar. As palavras saíram com um peso que eu não esperava. Sentir, como se uma grande carga estivesse sendo tirada de mim. Não foi fácil dizer isso. Eu sabia que a partir desse momento, as coisas entre a gente nunca mais seriam as mesmas. Mas algo dentro de mim, alguma força, me dizia que eu estava fazendo a coisa certa. Beatriz não disse mais nada. Ela apenas permaneceu ali, de cabeça baixa, completamente derrotada. O arrependimento era visível em seu rosto, mas o dano já estava feito. Ela havia perdido a chance de ser parte da minha vida de novo, e não havia mais espaço para remendos. Enquanto tudo isso acontecia, Beatriz estava passando por uma crise muito maior do que ela imaginava. A tensão em sua casa com José começou a aumentar drasticamente. José, seu marido, sempre fora compreensivo e paciente. Mas o estresse da situação e a pressão sobre Beatriz estavam pesando demais para ele. O comportamento dela, cada vez mais errático e cheio de culpa, estava criando uma distância enorme entre os dois. Ele já havia expressado algumas vezes a preocupação com a obsessão de Beatriz por sua infertilidade e com o jeito destrutivo com que ela lidava com sua própria insegurança. Mas a situação agora era insustentável. José começou a questionar o relacionamento deles, e as brigas se tornaram mais frequentes. Beatriz tentava, sem sucesso, justificar seus erros, mas ele não estava mais disposto a aceitar suas desculpas. Ele também tinha sofrido com a pressão de tentar ter um filho e com os custos dos tratamentos.
Mas a última coisa que ele queria era ser arrastado para dentro de mais uma crise emocional causada pela mulher que ele amava, mas não reconhecia. Mas o casamento deles começou a desmoronar, e o estresse afetou tudo em sua vida. O pior aconteceu quando José sugeriu que eles se separassem. A tensão entre eles atingiu um ponto sem retorno. As noites eram preenchidas por discussões amargas. E Beatriz, sem saber lidar com os efeitos colaterais de suas ações, não conseguia mais se concentrar nos seus próprios sentimentos, quanto mais no relacionamento. Ela se sentia sozinha, isolada em uma casa que antes representava segurança, mas que agora estava cheia de acusações e desconfiança. As acusações de José sobre suas atitudes egoístas e sua incapacidade de lidar com a frustração pareciam justificar sua decisão, mas para Beatriz, a separação foi o golpe final. As consequências do que ela fez não se limitavam a mim. Beatriz estava perdendo tudo: sua relação com a família, seu casamento e sua saúde mental. Ela estava pagando um preço alto por suas escolhas destrutivas. Eu não sentia mais pena dela. Ela tinha escolhido um caminho que a isolaria de todos. E agora estava colhendo o que plantou. Enquanto isso, minha vida seguia em frente. Com Eduardo ao meu lado, e com a decisão firme de afastar Beatriz da nossa família, eu sabia que estava fazendo o que era melhor para mim, para o meu filho e para a saúde do nosso relacionamento. Eu não podia mais permitir que a toxicidade de Beatriz afetasse a nossa felicidade. Ela fez as escolhas dela e eu fiz as minhas. A separação de Beatriz e José não foi uma surpresa para ninguém. A tensão entre eles havia crescido tanto, principalmente após o episódio que quase destruiu minha vida, que a ruptura parecia inevitável. As semanas seguintes àquele momento decisivo foram um turbilhão de emoções para todos, mas para Beatriz, o peso da realidade parecia esmagador. O impacto emocional de suas ações reverberou por toda parte, e foi a gota d'água para o relacionamento que, já enfraquecido, não resistiu. Quando soube que Beatriz e José finalmente haviam anunciado o fim do casamento, uma parte de mim se sentiu triste por ela. Mas logo essa sensação foi substituída pela compreensão de que ela mesma havia causado aquele desastre. Eu queria acreditar que ela tinha a capacidade de mudar, de se redimir, mas as escolhas dela foram claras demais. José não aguentava mais a pressão. Os tratamentos de fertilização que ambos haviam tentado, o estresse da situação e as inseguranças de Beatriz acabaram por minar as forças deles. A separação foi inevitável. E como se isso não fosse o suficiente, eles decidiram vender o negócio que haviam iniciado juntos. O único projeto que parecia manter o vínculo deles. O que só intensificou o clima de desespero. Beatriz tentou justificar suas ações. Ela implorou por uma reconciliação, mas era evidente que não havia mais nada a ser feito. Eu sabia que nada poderia mudar a verdade do que ela fez. Ela tentou se desculpar repetidamente, mas as palavras se tornaram vazias para mim. Tudo que ela me causou, toda a dor e o sofrimento que ela impôs, estavam profundamente gravados na minha memória. Nada que ela dissesse poderia apagar o que havia feito. Quando minha filha nasceu, eu percebi que a minha vida agora tinha um novo foco. A maternidade trouxe uma alegria que eu nunca soubera que sentiria. Ela era pequena, frágil, mas com um olhar cheio de confiança. Uma confiança que me dava forças todos os dias. Eu sabia que, a partir daquele momento, minha missão era criar um ambiente seguro, saudável e cheio de amor para ela. Ela era minha prioridade, e eu faria qualquer coisa para protegê-la. Beatriz, com suas escolhas egoístas, já não fazia mais parte dessa vida. A chegada de minha filha também trouxe Eduardo e eu mais próximos. Ele se tornou ainda mais meu apoio e meu parceiro. Cada dia com nossa filha era uma bênção, e isso me dava uma sensação de paz que nunca tinha sentido antes. As dificuldades do passado se tornaram apenas isso: passado. Juntos, estávamos criando uma nova história. Uma história de amor, confiança e união. A nossa filha seria criada em um lar onde a felicidade seria a regra, e não a exceção. Enquanto isso, Beatriz afundava cada vez mais em sua própria insegurança. Ela tentou buscar consolo em vários lugares, mas a verdade é que ela estava sozinha, afastada da família, de todos que, até um certo ponto, tentaram entendê-la. Ela perdeu a chance de ter uma família sólida e amorosa devido às suas próprias atitudes destrutivas. O que mais me doía era ver como ela tinha se afastado de todos por conta de suas escolhas. A separação com José foi apenas o reflexo da incapacidade dela de lidar com as consequências de suas ações.
Quando olhei para trás, sabia que havia feito a escolha certa. Não poderia continuar em uma relação que me machucava, que nos prejudicava, especialmente quando se tratava do futuro da minha filha. A decisão de cortar Beatriz da minha vida foi difícil, mas necessária. Eu e Eduardo estávamos criando uma filha saudável, feliz e, acima de tudo, amada. Isso era o mais importante para mim. As atitudes de Beatriz agora eram apenas um capítulo distante de uma história que eu preferia deixar para trás. Com o tempo, a minha família se curou. As feridas que o drama causado por Beatriz deixara em todos nós começaram a sarar. Nós nos unimos ainda mais, e a cada dia a nossa força se renovava. Eu sabia que, embora a história de Beatriz tivesse sido triste e marcada por escolhas egoístas, a minha história estava apenas começando. E com isso, eu deixava para trás o peso de tudo que passou, buscando apenas a felicidade e a paz para mim, para Eduardo e para nossa filha. Beatriz se afastou cada vez mais de todos, e para mim, a paz finalmente reinou. A vida seguia, com novos começos e novas possibilidades. E enquanto eu olhava para minha filha, sentia uma gratidão imensa por tudo o que havia aprendido com a experiência. Eu não era mais a mesma pessoa, mas agora, finalmente, estava pronta para viver a vida que eu merecia. Uma vida livre das sombras de Beatriz e cheia de luz, amor e, acima de tudo, liberdade.